Até o presente momento, no ano de 2023, não surgiu nenhum fenômeno popular no estado do Rio de Janeiro como Roberto Teixeira da Silveira, o governador Roberto Silveira. Sua história é impactante desde a sua primeira eleição em 1947 e em seu tempo. No Brasil, somente 3 grandes líderes populares se equiparavam a ele: Juscelino Kubitschek, João Goulart e Leonel Brizola. E somente um o superava: Getúlio Vargas. Entre os 24 e os 35 anos, Roberto Silveira venceu 4 eleições em âmbito estadual. E cada uma dessas vitórias contam com ingredientes que dão contornos épicos à sua trajetória política. Sem contar com a impressionante capacidade de concretizar ideias que o então governador Roberto Silveira nos mostrou em apenas 2 anos de mandato, que foi suficiente para ele edificar muito mais do que qualquer outro governador ou governadora que tenha ficado 4 ou até 8 anos no mandato. Roberto Silveira é insuperável em realizações até hoje. Roberto nasceu em 11 de junho de 1923 no sítio Rio Preto, atualmente sítio Benedito Santos, em Calheiros, terceiro distrito de Bom Jesus de Itabapoana. Logo depois que nasceu, sua família se mudou para a fazenda São Tomé, também em Calheiros, onde ficaria até o final da década de 1920, com seu pai tendo que desfazer da propriedade mediante a crise do café de 1929. Filho de Dona Biluca Teixeira e de Boanerges Borges da Silveira, este o grande influenciador dos 3 filhos homens que ingressaram na vida pública, Roberto Badigé e Zequinha Silveira, Boanerges Silveira foi vereador em Itapiruna, representando o distrito de Bom Jesus de Itabapoana, se tornando um getulista e trabalhista convicto desde a ascensão de Getúlio Vargas ao poder na Revolução de 1930. Além dos 3 filhos homens, o casal Boanerges e Biluca ainda teve 2 filhas, Diná e Dora. Roberto Silveira iniciou seus estudos na Barra do Pirapitinga, na escola da professora Olga Ebendinger, e posteriormente, quando sua família se mudou para Bom Jesus, ele estudou na escola da professora Amália Teixeira, permanecendo em Bom Jesus até 1937, quando se mudou para Niterói, seguindo o caminho trilhado pelo seu irmão mais velho, Badigé Silveira, que já estava na então capital do antigo estado do Rio de Janeiro, desde 1934, e seu irmão do meio, Zequinha Silveira, desde 1935. Roberto Silveira iniciou o ensino secundarista, onde começou a se descobrir como personagem político quando liderava o movimento estudantil. Ingressou na Faculdade de Direito e logo depois começou a trabalhar no jornalismo, no periódico niteroiense Diário da Manhã. Mas foi no movimento estudantil universitário que despontava um meteoro político, quando em 1942, aos 19 anos, ele liderou o movimento da fundação do Centro Acadêmico no curso de Direito que ele estudava. No período em que o Brasil decidia participar da Segunda Guerra Mundial, junto com os aliados do Ocidente, e os debates estavam aflorados em todos os cantos do país. Roberto Silveira e seus irmãos Badigé e Zequinha viveram profundas dificuldades quando se mudaram para Niterói, chegando os 3 a dividirem uma só marmita no almoço, complementando a alimentação com pão e bananas, tendo Roberto chegado a vender laranjas nos intervalos do curso secundarista em que ele estudava.
podendo esta dura fase da vida ter sido determinante na formação do caráter popular e do senso de justiça social do político Roberto Silveira. Em 1945, Roberto Silveira se filia ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB de Getúlio Vargas. Inicia seu trabalho de base em busca de condições para disputar a eleição de 1947, concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tendo como base eleitoral Niterói, Resende e Bom Jesus de Itabapoana. As eleições gerais daquele ano de 1947 ocorreram no dia 19 de janeiro, e Roberto se elegeu na última vaga de sua legenda, com apenas um voto a mais do que seu primeiro suplente. Foi o suficiente para o deputado constituinte eleito iniciar sua trajetória política meteórica. Mesmo residindo há 10 anos em Niterói, e com mandato de deputado estadual constituinte, integrante da executiva estadual do PTB, Roberto Silveira sempre se manteve conectado com sua terra natal, Bom Jesus de Itabapoana, onde residia seus pais, e Calheiros, onde ele nasceu e mantinha seus laços de amizades da infância. E foi na festa de agosto de 1947 que Roberto conheceu Ismélia Saad, filha do casal libanês Merej Hana Saad e Alzira Salma Saad, em um baile da rainha da festa de agosto, com o namoro entre eles se iniciando no dia seguinte até se casarem em 1951. Em seu primeiro mandato como deputado estadual, Roberto Silveira se destacou não só nos trabalhos da Assembleia Constituinte Estadual, como também na campanha federal O Petróleo é Nosso, defendendo a criação da Petrobras e o monopólio do petróleo brasileiro, promovendo grandes atos e passeatas na região metropolitana do Rio de Janeiro, lhe dando ainda mais projeção política em sua já meteórica carreira. Seu primeiro mandato, Roberto e Padilha Silveira percorreram todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, buscando arregimentar aliados e fundar diretórios do PTB em todo o estado, sempre procurando personagens das camadas populares e periféricas das cidades. Com isso, sua campanha pela reeleição em 1950 resultou em uma votação expressiva, ficando Roberto Silveira entre os 4 deputados estaduais mais votados entre todas as coligações. A ascensão política de Roberto Silveira rompia as divisas do estado do Rio de Janeiro, ganhando projeção nacional ao ingressar na cúpula da Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, dando uma cabal demonstração de força política dentro do partido ao presidir a Convenção Nacional do PTB em 1952, que elegeu João Goulart presidente nacional do partido. Desta sessão solene é dar posse ao novo presidente do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. O significado desta reunião é transcendental. Vivia o partido momentos de lutas internas que
acarretavam a pouco e pouco o seu desprestígio, não apenas junto às massas populares, onde mais se firmam as raízes ideológicas do partido, mas também junto às demais agremiações políticas organizadas em nossa pátria. Hoje instala-se uma nova era, a da pacificação geral do Partido Trabalhista Brasileiro, e estimulados todos os trabalhistas pelo nosso grande chefe, o presidente Getúlio Vargas, e ainda animados estamos todos nós de providenciar com urgência um mais estreito entrosamento com as massas populares de onde viemos e com as quais havemos de marchar para o futuro. O valor do candidato escolhido para reunir todas as forças vivas do Partido Trabalhista Brasileiro expressa-se na tradição de João Goulart, um dos mais jovens, porém um dos mais velhos batalhadores da causa do trabalhismo brasileiro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Todos os convencionais, os líderes do trabalhismo brasileiro e as massas populares que acompanham a bandeira revolucionária de nosso partido, todos se unirão em torno do nome de João Goulart e assim caminharemos agora reunindo os nossos esforços, não mais no sentido de obter vitórias sobre companheiros, mas sim no alevantado propósito de concretizar o desejo de alcançar a realização dos nossos supremos ideais. Trabalhismo como revolução pacífica em busca da libertação econômica das massas populares. A convenção elegendo João Goulart para presidente e reunindo em torno do seu nome jovem e vigoroso todo o Partido Trabalhista Brasileiro, unifica-se e marcha para atingir esses altos propósitos, altos, humanos e patrióticos. A presidência nomeia a seguinte comissão para introduzir no recinto o novo presidente João Goulart. A comissão é a seguinte: Dr. Dinassi Dornelles, Dr. Danton Coelho, Dr. Baeta Neves, Frota Moreira, Inacir Lima, Joel Presídio, Celso Peçanha, Cícero Mendonça e Geraldo Rodrigues. Acabamos de ouvir a palavra do Dr. Roberto Segura, presidente da 6ª Convenção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, e com essas palavras, serviço à votação soberana. O PTB tinha crescido muito, graças, sobretudo, à ação do Roberto. Mas ele era a liderança mais atuante, né, mais brilhante do PTB do Estado do Rio. Quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Ele morreria em agosto de 54, aquela crise que o levou ao suicídio para salvar a sua obra. Getúlio Vargas morreu sacrificado pelos interesses internacionais contrários à emancipação econômica do Brasil. Getúlio Dornelles Vargas, um baixinho sem igual.
Tão logo assumiu o segundo mandato como deputado estadual, Roberto Silveira aceitou o convite do governador Hernani do Amaral Peixoto para assumir a Secretaria de Estado de Justiça e Interior, dando a Roberto um instrumento político que possibilitou a ele ganhar ainda mais capilaridade eleitoral em todo o estado do Rio de Janeiro. Em 1954, Roberto considerava a possibilidade de disputar a eleição para governador, sendo ele convencido pelo pai a aceitar a candidatura como vice-governador de Miguel Couto e assim manter aliança com o poderoso Amaral Peixoto, que já havia externado sua preferência por Couto. Roberto seguiu o conselho de Boanerges Silveira e se elegeu vice-governador, obtendo 50 mil votos a mais que o governador eleito. Na época, a votação era separada. Para muitos integrantes do PTB fluminense, a eleição de 1958 já tinha um candidato favorito ao Palácio do Ingá. Porque todo o povo diz, com Roberto no Ingá, nossa terra será feliz. Mesmo muito jovem, com apenas 33 anos, Roberto Silveira demonstrou personalidade forte e altivez ao anunciar a ruptura com o governador Miguel Couto em 1956, liderando o levante do partido contra o chefe do executivo mediante aos desentendimentos entre o PSD do governador e o PTB do vice na Alerj. Roberto passava então a desempenhar o papel de grande líder da oposição ao governo do estado. O partido sofreu no passado várias injustiças quanto ao não cumprimento de acordos políticos por nós unilateralmente cumprido com lealdade. Essas injustiças, porém, foram praticadas por omissão. Deixavam de fazer pelos trabalhistas aquilo a que estavam obrigados. Além do mais, nós tudo sofríamos em consideração ao reconhecimento que nos inspirava o grande e inovidável chefe criador do trabalhismo brasileiro, o Dr. Getúlio Vargas. E nós não pretendemos criar dificuldades à obra administrativa do governo. Daremos a nossa cooperação a todas as suas iniciativas em benefício dos interesses coletivos. Não temos ódios nem ressentimentos. Antes, porém, de proclamarmos a nossa posição de rompimento com o governador, esperamos que o governo desse uma reparação moral aos nossos companheiros. Mas o governo não quis reparar os prejuízos morais ocasionados aos nossos irmãos de fileiras. Agora, desejamos apenas que nos reconheçam o direito de ser dignos e o direito de preferir a luta e o sacrifício. Aqueles que preferirem a acomodação devem sentar-se à beira do caminho, como os desalentados e os enfraquecidos, a fim de que não impeçam a marcha vitoriosa dos ideais do trabalhismo brasileiro. Uma vitória não se conquista sem lutas e sem combates. Vargas nos deu o supremo dos exemplos e Jango a suprema das resistências. Nós trabalhistas sairemos vitoriosos nos embates futuros. Perdemos as benesses do poder para ficarmos com a glória da altaneria e da grandeza moral. Um partido que não tenha estrutura para resistir a alguns meses de oposição é um movimento falido. E é na oposição que nós caminharemos, certos de que no estado do Rio ficará um exemplo de coragem política para juntar-se às atitudes igualmente nobres que no passado outros homens como os dirigentes e representantes trabalhistas de hoje assumiram perante a história. Nossas portas estarão abertas a todos os entendimentos, com quaisquer agremiações de opinião pública
que desejarem a cooperação trabalhista na solução dos grandes problemas fluminenses. Não temos prevenções contra nenhuma delas, nem pretendemos criar obstáculos à concórdia da família fluminense. Nossa atitude é de paz e de compreensão. Ao terminar, agradeço as manifestações que aqui recebo e que de justiça pertence aos nossos dirigentes, aos nossos deputados, aos prefeitos, vereadores e companheiros do povo, aos diretórios municipais, a todos, enfim, que permaneceram leais ao seu partido. Roberto vai ser governador. Roberto vai ser governador. O povo do estado do Rio apoia um trabalhador. Roberto Silveira é popular e o povo vai levar Roberto Silveira ao engar. Em 1958, Roberto Silveira estava pronto para disputar o governo do estado do Rio de Janeiro, primeiro contando com o apoio do então maior líder trabalhista nacional, João Goulart, e com sua popularidade indiscutivelmente em alta. Suas movimentações e articulações para criar a Aliança Popular Fluminense teve como ingredientes a ousadia e o inesperado. Ousadia em desafiar o mais poderoso líder político do estado, Amaral Peixoto, do PSD, que além de ser ex-aliado político de Silveira, o almirante ainda era padrinho de casamento dele, e que lançara Getúlio Moura. Na ocasião, Amaral Peixoto ocupava o cargo de embaixador do Brasil em Washington, Estados Unidos, mas que conduzia a política fluminense com mão de ferro, até que Roberto Silveira o procurou e anunciou que se candidataria ao governo do estado, postulando seu apoio. E Peixoto se posicionou no contrário. Foi alertado por Silveira que ele iria perder a disputa, que ele, Roberto, iria vencer, inclusive com o apoio do correligionário de Amaral Peixoto, o governador Miguel Couto. O inesperado foi Roberto conseguir a mais inusitada aliança com a União Democrática Nacional, a UDN de Carlos Lacerda, o Corvo, que foi um dos principais responsáveis pelo suicídio de Vargas em 1954. Em 1958, ele atravessou a Baía da Guanabara para tentar impedir que o diretório estadual do seu partido selasse a aliança com o PTB do trabalhista Roberto Silveira. Carlos Lacerda discursou por mais de 6 horas, atacando a todos que defendiam a aliança com Silveira, mas no final, por maioria absoluta, a UDN decidiu se aliar ao Partido Trabalhista Brasileiro, apoiando a candidatura de Roberto Silveira ao Palácio do Engar. Roberto já é governador. Roberto já é governador. O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar. O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar. Roberto já é governador. Roberto já é governador. O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar. O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar. O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar.
O homem é bom trabalhador e popular. Deixa o Roberto trabalhar. Roberto já é governador. Roberto já é governador. Obtém uma surpreendente vitória popular, enfrentando os maiores grupos políticos e econômicos do estado do Rio. Desde Nilo Peçanha, a velha província não possuía um líder realmente fluminense e nascido no meio do povo. A campanha de Roberto Silveira foi revolucionária, como sua própria trajetória política, ao ser pioneiro em estratégias eleitorais que são adotadas até hoje. Roberto Silveira era exímio estrategista publicitário de marketing político, sendo o primeiro a fazer o corpo a corpo, pioneiro em utilizar pesquisas de intenções de votos como norte estratégico, sendo o primeiro cliente do recém-fundado Ibope, de Paulo Montenegro, pai de Carlos Augusto Montenegro. Foi o primeiro a usar um samba como um jingle de campanha eleitoral, dentre outras iniciativas que fizeram dele imbatível em 1958, vencendo a eleição com 376.944 votos, resultando em 56,63% contra 288.692 votos, ou 43,37% de Getúlio Moura. O estado do Rio de Janeiro vivia uma profunda crise econômica e social, e os desafios do Dr. Roberto eram gigantescos. E logo no início de seu governo, ele enfrenta uma crise sem precedentes, com um violento levante popular contra a greve dos operadores das barcas que faziam a travessia da Baía de Guanabara, na estação de Cantareira. Apesar de todos os esforços, os soldados do fogo e a polícia não conseguiram reprimir a sanha dos populares, que crescia a cada momento, quebrando, incendiando, destruindo. E no primeiro ano do governo dele, ele viveu uma experiência terrível, da qual ele saiu muito bem. A estação das barcas ficou reduzida a um montão de ruínas fumegantes. O pessoal que estava ali na fila das barcas e não podia embarcar, porque não tinha barca, não sei o que e tal, se revoltou e começou a quebrar tudo. Nesse momento, diretamente do gabinete do governador do estado, para uma entrevista coletiva à imprensa convocada por Sua Excelência. O governo do estado absolutamente não ficou omisso nos acontecimentos, em face de algumas críticas mal inspiradas por alguns meios de divulgação, alguns jornais e algumas emissoras de televisão. O governo do estado esteve atuante em todos os acontecimentos, mas o método de atuação nosso foi, naturalmente, diverso dos métodos tradicionais, de considerar, em primeiro lugar, a rapidez na liquidação desses tumultos e, em último lugar, considerar a vida humana. O governo do estado considerou, em primeiro lugar, a vida humana como sendo de um valor acima de todos os outros valores, de forma que nós fazemos um relatório distribuído através da chefia do gabinete, mostrando que o governador e os seus auxiliares estiveram absolutamente atentos aos graves, dolorosos e entristecedores acontecimentos que enlutaram a nossa cidade e o nosso povo. Pela nota oficial que será distribuída, evidencia-se o seguinte: nas vésperas do conflito, a Delegacia de Ordem Política e Social observou, à noite, a presença de fuzileiros navais nas instalações das barcas em Niterói. A Delegacia de Ordem Política e Social comunicou-se com autoridades do Centro do Armamento da Marinha, procurando saber da razão daquele policiamento ostensivo da Marinha de Guerra. E, em resposta, as autoridades do Centro do Armamento declararam que, por determinação
superior estavam ali para fazer o policiamento, garantir a segurança daquelas instalações de orla marítima, uma vez que uma greve de advertência estava marcada para as primeiras horas da noite. E as mesmas autoridades, como eu estava dizendo, informaram que as tropas seriam retiradas, as tropas da Marinha, uma vez que a greve de advertência não se verificaria mais. No entanto, à meia-noite, os fuzileiros navais voltariam a guarnecer aquelas instalações, de modo que ficou no encargo da Marinha a ação preventiva. É verdade que a Marinha enviou um número relativamente pequeno de fuzileiros navais. E nós compreendemos isso perfeitamente, porque as outras greves eram greves quase que simbólicas. Greves em que os patrões e os empregados sabiam o objetivo comum. Era o recebimento da ajuda federal aos carreteiros e o pagamento pelos carreteiros aos seus empregados. E nós nos lembramos bem que essas greves acabavam horas depois com as providências do governo federal. A Marinha, naturalmente, não podia supor, como nós não supusemos, nem o governo do Estado, nem a Marinha, nem ninguém, que tudo viesse a se degenerar num conflito de tamanhas proporções. Às 8h30 da manhã, segundo os dados que nós levantamos, houve por parte das autoridades da Marinha uma solicitação ao comandante da Força Pública e, logo a seguir, ao Palácio do Engar. E o meu assistente, Dr. Jorge Teixeira, recebeu uma solicitação para que fossem enviados reforços da Polícia Militar às barcas, uma vez que o povo exaltado iniciava uma depredação naquelas instalações. Imediatamente, o nosso assistente se comunicou com a Secretaria de Segurança, que já havia recebido, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, a mesma comunicação pedindo ordem para enviar o contingente da Polícia Militar. Mais ou menos às 8h50, portanto, em 20 minutos, a Polícia Militar estava nas barcas. Na mesma ocasião, o ministro Badia Silveira comunicou-se comigo no Rio de Janeiro, onde eu me encontrava com uma audiência marcada com o presidente da República para tratar de assuntos ligados à energia elétrica, as enchentes na região da Baixada da Fronteira do Distrito Federal, e também para tratar, inclusive, de mais essa greve, levando ao presidente o pensamento do governo do Estado no sentido de que uma solução final fosse encontrada para o problema do transporte entre Niterói e Rio de Janeiro. Recebi a comunicação do ministro Badia Silveira, determinei que ele fosse pessoalmente acompanhar a Polícia Militar, informado de como se encontravam os ânimos em Niterói, orientei no sentido de que a Polícia Militar, embora agindo com energia, precisão e firmeza, não tiroteasse sobre o povo sob nenhuma hipótese. Aí é que está o grande problema. Eles gostariam, naturalmente, que a Polícia Militar chegasse nas barcas e metralhasse o povo, e estendesse um lençol de sangue e de cadáveres na Praça Martim Afonso. Seria o caso da Polícia Militar agredir o povo, violentar o povo. A Polícia Militar do Estado do Rio, em primeiro lugar, não teria condições para resistir à massa humana, como os fuzileiros navais, mesmo reforçados, não tiveram. O Corpo de Bombeiro não pôde atuar. Então, aí a nossa orientação foi certa. Foi a polícia conquistar a boa vontade do povo. Foi a polícia, a ação governamental, quebrar aquele sentido de odiosidade que estava na massa compacta que ali se encontrava. E isso foi feito. A Polícia Militar agiu corretamente dentro das diretrizes do nosso governo. Que temos feito até o presente instante
e pretendemos fazer até o final de nosso mandato. É com satisfação que sanciono uma lei votada pela Assembleia Legislativa, lei de autoria desse grande deputado, que é o Dr. Geraldo Reis, e que mereceu o apoio unânime da Assembleia Legislativa. Devo, nesta oportunidade, reafirmar o meu agradecimento como chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo Fluminense, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, no meu governo, só tem contribuído para o êxito de minha administração. Nenhuma dificuldade eu encontro por parte da Assembleia Legislativa. Os êxitos significativos que o governo tem obtido até agora. E quero dizer que essa lei é de grande utilidade para a administração pública do Estado do Rio, para o meu governo. Não é apenas um reconhecimento de direitos dos reabilitados de ingressarem no serviço público. É, como disse, uma contribuição para a melhor eficiência do meu governo, porque está provado que os reabilitados apresentam maior índice de produtividade do que aqueles que não têm nenhum defeito físico. De forma que eles vão reforçar o meu governo. Como o meu governo é um governo de trabalho, de dinamismo, eu preciso dos reabilitados junto do meu governo de que haja maior eficiência, maior produtividade na administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, não é um favor que o governo faz aos reabilitados. Vai ser um favor que eles nos farão, ajudando-nos a trabalhar mais ainda em favor do povo fluminense. O governo do Estado elaborou um plano muito amplo de realizações objetivas, em gastos de cerca de 4 bilhões de cruzeiros no setor de energia elétrica, principalmente no norte do estado, com a conclusão de Macabu, que ocorrerá até o final deste ano, com a exploração que já está sendo feita do potencial hidrelétrico do Vale do Itabapoana, com os estudos e planejamentos dos potenciais de quartéis e do Baixo Paraíba e com a participação do Estado na Sociedade de Economia Mista do Governo Federal para a exploração do potencial das corredeiras de Funil, Paredão, Médio Paraíba, no município de Resende. Ao lado disso, o governo está executando um plano de grande envergadura no setor de estradas de rodagem. Nós encontramos o estado com 470 quilômetros de estradas pavimentadas e vamos pavimentar ou repavimentar um total de 530 quilômetros de estradas. Ou seja, vamos construir mais do dobro de estradas das estradas já existentes no estado do Rio. Implica em gastos superiores a 2 bilhões e 600 milhões de cruzeiros. Ao lado desses dois planos fundamentais, também o nosso governo volta-se para o problema do ensino, com a execução do movimento popular de alfabetização, a construção de novas unidades nos bairros e nas vilas mais populosas, a ampliação da rede de assistência médico-hospitalar e o grande plano que estamos executando de reforma e conserto de tudo que o Estado tem. Porque o governante, geralmente, quer apresentar ao povo a sua obra e consertar obras dos outros não agrada aos governantes. Mas nós preferimos estabelecer o plano de consertar primeiro para construir depois e estamos gastando verbas vultosas no conserto, nos reparos e pequenas ampliações dos prédios, edifícios, dos próprios estaduais, grupos escolares, hospitais principalmente, de maneira que esta obra, embora não traga nenhuma glória ao governo, consegue dar ao governo tranquilidade de consciência, porque não é possível, para ter a glória de construir alguma coisa de novo, deixar perecer o que já existia, o que já foi encontrado e foi construído pelos outros que passaram. De forma que o nosso governo está consertando e levará muito tempo a consertar tudo que requer reparos e consertos. Ao lado desses planos todos, o governo elaborou planos especiais de ajuda a alguns municípios fluminenses mais necessitados, entre os quais Niterói, a capital fluminense, porque o atual prefeito encontrou as finanças de Niterói inteiramente arrasadas
37 milhões por mês de pessoal de funcionalismo e arrecadou apenas uma média de 34 milhões no ano de 1959 por mês. Em face de tudo isso, é que o meu governo, logo no primeiro ano, fez reajustamento de vencimentos, atendeu às reivindicações gerais do funcionalismo, instituiu o salário família, marcando o governo com sentido social, uma medida revolucionária, elevando de 100 para 1.000 cruzeiros do salário família e elevando 14 milhões por ano para 270 milhões anuais o salário ou a verba destinada ao salário família. Dizem que as pessoas às vezes têm alguns pressentimentos que sequer percebem. O Roberto tinha muito desejo de fazer, como se tivesse um pressentimento inconsciente de que a vida dele seria breve. Era muito ativo, ele acordava o secretário 2 horas da manhã, o Roberto dormia tarde, acordava cedo. Ele, certas coisas, como, por exemplo, o abastecimento de água na Baixada Fluminense, né? Uma obra que se arrastava há anos, décadas. Nós estávamos em pleno governo do presidente Juscelino Kubitschek, aquela era de desenvolvimento, de esperança. A economia brasileira crescia no mínimo a 7% por ano. Industrial da terra fluminense. O Brasil estava sedento de eletricidade e de estrada. O Roberto era um trator, né? Sob a orientação do governo popular do líder trabalhista Roberto Silveira, o Estado do Rio marcha. Mais energia significa mais progresso. A libertação econômica. Prática a reforma agrária no Brasil. Ele lançou um plano piloto de reforma agrária. Seu governo não emergiu de nenhum movimento revolucionário. A Constituição não desse permissão aos governos estaduais para fazer reforma agrária. Mas quando ele começou o negócio da reforma agrária, eram em terras que não eram particulares, eram terras que já estavam desapropriadas. Ele começou a instalar o fulcro mais importante para o êxito, né, dessa experiência de reforma agrária. Era um homem de ganhar pela palavra e ganhar pela ação. Ele fez um movimento popular de alfabetização. Num dia inaugurou 80 escolas no mesmo dia, 80 salinhas de aula. Onde tinha uma salinha, ele botava uma coisa. Além do movimento popular de alfabetização, além do plano energético, de vários programas, né? Tem duas coisas, por exemplo, que demonstram bem a visão moderna que ele tinha, né, da administração. A Flumitur, que ele percebeu, né, a Bolsa de Valores, né, que o Estado do Rio não tinha. O governador determinou a formação de uma comissão para elaborar um documento apoiado por todos os partidos políticos, no qual fique claramente estipulado o direito do jogo de bicho na terra fluminense, produto do lucro, amparar os necessitados, auxiliando... Houve um dia lá que eu fiz um requerimento pedindo, então eu dizia na carta que um cidadão que exerce o governo, que recebe dinheiro. E o que é que ele fez, né, de mais competente? Inventou a transparência na política brasileira. No dia da entrega do dinheiro dos bicheiros, ele fazia uma concentração no estádio Caio Martins, que era o maior estádio de futebol de Niterói. Tinha um monte de freiras e padres e frades e coisa e tal. Essa preocupação de cuidar do macro, né, e dos detalhes da máquina administrativa. Foi isso que fez com que os 2 anos de governo dele parecessem 8 anos, né? Ficaram muito marcados na história do Estado do Rio. Língua para
dia 20 de fevereiro de 1961, foi dado o ponto final a uma das mais impressionantes trajetórias políticas na história do Brasil. Uma tragédia que começou com um forte temporal que causou enormes danos em Santo Antônio de Pádua. Roberto Silveira estava com a família no Palácio Itaboraí, residência de verão do governo do estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis. E o governador decidiu ir até a cidade atingida. Porém, a aeronave com o governador perdeu o controle ainda no local da decolagem, no Palácio Rio Negro, residência de verão do governo federal, também em Petrópolis. No helicóptero estava o piloto, o governador, um fotógrafo e o cinegrafista. Ao perder o controle, a aeronave colidiu com uma parte de um prédio anexo ao palácio, caindo a alguns metros do heliponto. O governador, o piloto e o cinegrafista conseguiram sair a tempo e salvos, mas o fotógrafo ficou preso nas ferragens. Foi Roberto Silveira quem retornou até a aeronave em chamas para tentar retirar o assessor preso, no momento em que ocorreu uma forte explosão que atingiu todo o corpo do governador com graves queimaduras. Com os protocolos de segurança normatizados atualmente para o chefe de governo, Roberto Silveira não conseguiria retornar até a aeronave. Um segurança o impediria certamente. Roberto Silveira agonizou no hospital por 8 dias, com uma multidão se formando em frente a cada dia que passava, e com o noticiário chegando a anunciar que o governador estava reagindo ao tratamento. Mas, no dia 28 de fevereiro, ele veio a óbito, causando uma impactante comoção não só no estado do Rio de Janeiro, mas como em todo o país. As manchetes dos principais jornais do Brasil noticiaram a morte de uma liderança popular de abrangência nacional. Em seu funeral teve a presença das mais altas personalidades políticas e militares e culturais do país, além da multidão que tomou as ruas de Niterói durante seu cortejo fúnebre. O trabalhismo sofria a segunda perda entre seus líderes. Primeiro Vargas, em 1954. Roberto Silveira, em 1961. Chegou o momento culminante desta festa. É a palavra da maior força popular nacionalista do Estado do Rio. Vai falar o futuro presidente da República, Roberto Silveira. Eu vou falando com franqueza, abertamente, mas eu vou defender na trincheira popular, com unhas e dentes, a execução do meu plano de energia elétrica, de estado de rodagem, de assistência Aqueles social. que preferirem a acomodação devem sentar-se à beira do caminho, como os desalentados e os enfraquecidos, a fim de que não impeçam a marcha vitoriosa dos ideais do trabalhismo brasileiro. A morte de Roberto Silveira está dentro do contexto de lacunas históricas
deste período turbulento que o Brasil vivia. Para muitos personagens que vivenciaram a trajetória política de Silveira, inclusive aí sobrinhos do próprio Roberto Silveira, sua morte poderia ter sido provocada dentro do hospital, por agentes a serviço de personagens que tramaram contra o trabalhismo desde o suicídio de Vargas, em 54, e que conseguiram seus objetivos em 64, na derrubada de João Goulart. Ressaltando que em 1957, Roberto já era monitorado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, tendo inclusive um episódio em que ele estaria impedido de entrar no país norte-americano em uma viagem junto com o vice-presidente João Goulart, sob a alegação que ele flertava com o comunismo, com Jango impondo a participação de Roberto em sua comitiva e o governo dos Estados Unidos tendo que ceder e aceitar a entrada do político bonjesuense. As ambições políticas de Roberto Silveira miravam uma disputa presidencial para 1964. Ele que já ganhara a projeção nacional na cúpula do PTB desde seu segundo mandato como deputado estadual, como governador, ele se articulava com lideranças de outros estados, chegando a promover um grande encontro em Petrópolis, com governadores de todos os estados do Nordeste, além dos muitos eventos com autoridades internacionais em uma clara movimentação para dar projeção ao seu nome como candidato a vice-presidente ou até mesmo presidente. O fenômeno político nascido em Calheiros de Bom Jesus do Itabapoana teve uma trajetória de pouco mais de 15 anos desde a sua filiação no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB de Vargas. Venceu 4 eleições regionais e estaduais entre 1947 e 1958. E até mesmo 20 meses depois de morto, ele venceu a eleição para governador em 1962, elegendo seu irmão Badigé Silveira, que somente usou seu nome em campanha, a consanguinidade e o compromisso de levar adiante o legado de Roberto Silveira. Badigé jamais havia disputado uma eleição regional. Ele havia sido vereador por 3 vezes em Resende, no início da década de 50 ou no final da década de 40. Ele era um homem de bastidores. Sem dúvida, Roberto Silveira é um personagem raro na história política brasileira. Roberto nos deixou inúmeros exemplos políticos e também pessoais. E o principal deles, que todos os governantes e políticos atuais deveriam seguir, é o amor incondicional por sua terra natal, suas origens e seus laços familiares e sociais, se fazendo presente em toda a sua vida pública desde que se mudou para Niterói, além de investir no desenvolvimento de sua terra natal com um apreço especial. A reverência de Roberto Silveira por Bom Jesus do Itabapoana é tamanha que ele fez desta terra a capital do estado do Rio de Janeiro por 2 ocasiões, nas festas de agosto de 1959 e 1960, trazendo para os 3 dias de festejos todo o seu secretariado, e fazendo da residência de seu sogro, o libanês Merej Hana Saad, o palácio de governo. Daí a grande projeção dada à tradicional festa de agosto, com toda a imprensa fluminense se deslocando para Bom Jesus para cobrir os atos governamentais e a reboque a própria festa de agosto. Jesus do Itabapoana, temos a Escola Estadual Governador Roberto Silveira, o Instituto de Menores Roberto Silveira, a Avenida Governador Roberto Silveira e a Erma, em sua homenagem, situada na parte alta da Praça Governador Portela. E em Calheiros, temos o Memorial Governadores Roberto e Badigé Silveira, o suficiente para eternizar o nome do maior personagem nascido em solo bonjesuense. Mas falta a história de Roberto Silveira ser incorporada na grade curricular de todas as escolas do município, sejam as públicas ou privadas, para que seu legado e seus valores, tais como a lealdade, o aguçado senso de justiça social,
o espírito desenvolvimentista, o arrojo e a ousadia para transformar o Estado do Rio de Janeiro influencie o espírito de cidadania e também o senso de justiça social para que as futuras gerações não permitam que este personagem fascinante caia no esquecimento.